Fala aí, nono ano, tudo bem? Professora Diana Faustino, mais uma vez, dessa vez para falar de quê? De geografia, tá certo? E aí, como os senhores estão? Estão bem? Olha, vamos começar aí a dar início ao segundo módulo do livro de vocês, hein? Então, corre lá no segundo módulo dos senhores, Ásia, regionalização e aspectos naturais, tá certo, nono ano? Então se liga aí, estamos abrindo o segundo módulo do livro de vocês, falando aí sobre o território asiático, tá certo? E aí, vamos iniciar? Bom, para começar, né, vamos falar dele, aquele que é o maior continente do planeta. Ele vai ter aí uma extensão territorial correspondente ao maior bloco continental, certo? Essa região ela vai ser gigantesca, por isso que a Ásia vai ser considerada o maior continente em extensão territorial do planeta. Em segundo lugar, vai vir aí o território da América, certo? A América vai ser o primeiro continente em termos de extensão de norte a sul, em termos de extensão territorial não, mas de norte a sul aí é o continente americano, e em termos de extensão de tamanho, de grandeza aí é o território asiático, tá? Então, a princípio vão ter aí três características que vão marcar demais esse continente. O aspecto natural, que é justamente a questão do seu tamanho. Ele vai mostrar aí um poderio muito grande devido ao seu tamanho, né? Que é gigantesco. Uma outra característica bem interessante, essa vai trazer uma diversidade. Poxa, eu tenho aí um aspecto natural que corresponde ao tamanho do território. Isso traz uma diversidade muito grande. Diversidade no relevo, na vegetação, nos tipos climáticos, porque eu tenho um território grande demais, tá certo? Ele é tão grande que vai aí abrigar a Rússia, que é o maior país em extensão territorial do mundo. Lembrando que a Rússia, uma parte é na Ásia e uma parte na Europa, e a maior porção territorial russa pertence a quem? Ao território aí asiático, tá certo? Nós temos a China, que é o terceiro maior país em extensão territorial do mundo, e nós temos aí a Índia ocupando a sétima, a oitava posição em termos de extensão territorial. Então eu tenho países gigantescos em um gigante continente, tá certo? Então a diversidade aí dele vai ser extremamente grande, né? Uma outra característica que o vai tornar aí muito grande é a quantidade étnica que tem nesse território, tá? A quantidade étnica, a quantidade de religiões e grandes civilizações que há no território vai marcar muito essa região, tá certo? Então aqui eu trago para vocês algumas poucas civilizações milenares, como os senhores bem podem ver aí. A civilização chinesa, ela é milenar, ela vive aí há mais de 5.000 anos, tá certo? Muito tradicional, né? Então, completamente diferente em termos culturais da nossa civilização, que é classificada como uma civilização aí ocidental. Então, a China, ela vai trazer esse aspecto peculiar, característico apenas da sua região, tá certo? Uma outra peculiaridade em termos de grandes civilizações é a civilização hindu, que está muito presente lá no território da Índia e alguns países que contemplam ali aquela região, tá? E fazem parte aí dessa civilização. Uma outra civilização, e essa é gigantesca, que está sempre em evidência, é a civilização islâmica, tá? Então aqui eu vou ter a questão das mesquitas e tal. Então a civilização islâmica, ela vai estar muito presente aí
nessa região. Vão ser civilizações gigantescas e que irão marcar esse território, tá certo? Agora falando um pouquinho sobre os aspectos físicos propriamente ditos de suas regiões, tá? Então aqui eu tenho, olha, as 6 regiões a qual o território asiático ela é dividida. Poxa, professora, é um continente tão grande, mas dividido apenas em 6 regiões? Sim, tá? Cada um aí vai ter suas características. Eu vou ter aqui a Ásia Setentrional, que corresponde à Rússia. Setentrional significa aí norte, tá certo? Lembram lá quando a gente estudou os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste? Norte e setentrional é a mesma coisa, beleza? Ou o que? Boreal, é só lembrar da aurora boreal, né? Ela também ocorre nessas regiões aí. Quem já assistiu Irmãos Urso sabe do que eu tô falando, dos jogos de luzes e tal que ocorre aqui, ó, nessa região por conta da presença do gelo. Quando o sol se toca ao se pôr, forma um jogo de luzes belíssimos aí, tá certo? Então a Ásia Setentrional está aqui na Rússia. Setentrional significa norte, assim como boreal também, tá? O sul vai ser chamado de meridional ou austral, o leste de nascente, né, ou oriente, e o oeste de poente ou ocidente, beleza? Só relembrando aí os pontos cardeais. Então eu vou ter aqui a regionalização correspondente à Ásia Setentrional, certo? Eu vou ter aqui, ó, a Ásia Central, que vai corresponder aos 5 países da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, beleza? Eu vou ter aqui, ó, a região do Oriente Médio, que é toda essa área aqui, onde está muito presente a civilização islâmica, a civilização islâmica que está muito presente, e também a formação dos povos árabes, tá? Aqui eu vou ter algumas exceções, como por exemplo, as exceções aí correspondentes ao povo iraniano, né? Porque eles são persas, sua origem étnica é persa, beleza? Eu vou ter aí também a Turquia, porque eu vou ter os turcos, né, propriamente dito, e eu vou ter a exceção, né, mais forte de todas elas, que seria Israel. Por que Israel? Porque a origem étnica de Israel, do povo de Israel, corresponde aos hebreus, e lá vai estar correspondente aí à religião judaica. Então ele vai apresentar-se muito diferente das demais áreas da região do Oriente Médio. Eu vou ter também a Ásia Meridional, como eu já disse a vocês anteriormente, meridional e sul é a mesma coisa, tá certo? Está correto. A Ásia Meridional corresponde aqui à região da Índia, tá? Eu ainda vou ter aqui o Sudeste Asiático, beleza? Onde eu vou ter aqui, olha, as ilhas da Indonésia, tá certo? Aqui vai ter uma grande atividade vulcânica, sísmica muito forte, tá? Devido à junção aqui de placas tectônicas. E eu vou ter o Extremo Oriente aí, onde o Japão e a China vão estar muito presentes, né? Eu tenho o Japão, eu tenho a China, eu tenho a Coreia do Norte, eu tenho a Coreia do Sul. Então o Oriente Asiático, ele vai ser extremamente importante, tá? Não só pela sua importância em termos de civilizações, não, mas pela questão econômica também. Lembrando que o Japão aí é uma das 10 nações mais ricas do mundo e a China é a segunda, né? Então eu tenho aí características muito fortes para esse continente, beleza? Dando aqui continuidade, deixa eu retornar, que eu acho que eu voltei demais, né? Vamos dar aqui continuidade. Falaremos um pouquinho aí sobre o relevo, tá certo? E o relevo da região, né? Como vocês bem podem ver, isso aqui é um mapinha físico do território asiático. Professora, como é que eu sei que é um mapa físico? Senhores, todo mapa que vem nessas colorações aí é um mapa físico.
Esse é um mapa de altimetria. O que seria altimetria? Seria um mapa de altitudes. Quanto mais verdinho, mais plano, beleza? Quanto mais marronzinho, mais alto, tá? Quanto mais verde, mais baixo, quanto mais marronzinho, mais alto. E as áreas amarelas correspondem aí aos planaltos, né? Áreas elevadas e tal, beleza? Então aqui vai ser a distribuição do relevo da Ásia. Aqui eu vou ter um destaque, tá, senhores? Não tem como falar dele. A cadeia de montanhas do Himalaia. O Himalaia, né, que vai ser aí a maior cadeia de montanhas do mundo, e nele vai estar correspondente aí o Monte Everest. Ele vai ser extremamente conhecido e importante por essas características. É gigantesco, tá? Está aqui, ó, na região entre a China e a Índia, beleza? Ainda existe o Nepal, existem outros países que estão aqui nessa região. Mas vamos entender um pouquinho como é que é formado aí o Himalaia, tá? Aqui tem uma animaçãozinha que vai mostrar pra gente como ocorreu. Vocês lembram que logo no início o planeta ele era o que? Unidinho. Aí a região da Índia se separa, tá, da África e vai através do movimento de conversão se chocar com essa região aqui asiática, tá? A placa indiana se choca com a placa euroasiática, formando aqui, olha, essa cadeia de montanhas gigantescas que é aqui o Himalaia, do qual nele está presente o Monte Everest, que tem cerca de 8.848 mil metros de altitude, né? Então é gigantesco, tá? Vai ser considerado aí o ponto mais alto do mundo. Professora, tem outros pontos mais altos? Tem sim, alguns deles estão aí desbancando o Himalaia, mas ele ainda continua com o ranking de primeiro ponto mais alto do mundo, beleza? Dando aqui continuidade ao relevo, nós vamos ter outras características aí também, certo? Nós vamos ter, além do conjunto de montanhas, né, da cordilheiras do Himalaia, que na verdade é um conjunto de montanhas, né? Para essa montanha precisa ter mais de 3.000 metros, é por isso que eu tenho gelo no topo dessas montanhas, beleza? Eu vou ter aqui algumas outras formas de relevo, por exemplo, né, os desertos, que são essas áreas aqui, ó, bem secas, o deserto de Gold e o deserto aqui da Arábia Saudita. Eu vou ter aqui a região congelada da Sibéria, tá certo? Essa região aqui é uma região bem congelada, passa a maior parte do tempo congelado essa área, tá? Eu vou ter os Montes Urais, que vai ser o divisor natural entre a Europa, olha ela aqui, a península, né, asiática, tá? Eu vou ter aqui os Montes Urais como divisor natural, tá? De um lado a Europa, de um outro lado aqui a Ásia. Ele vai separar aqui o território russo, tá? Entre europeu e asiático, beleza? Então eu quero trazer um destaquezinho maior para essa região aqui. Essa foto é uma foto de satélite da Arábia Saudita e vai destacar aqui a presença do deserto. Senhores, mas deserto sim, essa região aqui vai conter muito deserto. Por quê? Porque desse ladinho aqui tem um território que africano. E adivinha quem está desse ladinho aqui? O deserto do Saara, o maior deserto em extensão territorial. Ele é tão grande que ele se alonga até a região da Arábia Saudita, tá? Nessas áreas aqui, que na foto não dá para ver, passam correntes frias. Quando essas correntes frias passam, impede, tá certo, que a água evapore em grande quantidade, fazendo com que essa região aqui seja uma região seca, tá? Apresentando aí climas
mediterrâneos que se assemelham aí muito com o nosso semiárido aqui, tá? Só que a diferença é que lá é árido mesmo, é muito seco devido aí à presença do deserto do Saara. Então, sempre que vocês lembrarem aí da Arábia Saudita, se lembrem que ele é uma extensão do deserto do Saara. Então, o deserto da Arábia Saudita nada mais é do que o deserto do Saara também. Há um outro destaquezinho, tá certo? Para que os senhores aí entendam, é o Mar Morto. O Mar Morto, professora, ele morreu, ele está literalmente morrendo, senhores. Porque o que acontece? O Mar Morto é classificado como mar de interiores. Nós vamos ter os mares de interiores, aqueles que ocorrem dentro do continente. Nós vamos ter os mares abertos, tá certo? Que é, por exemplo, Mangue Seco, Itamaracá, Porto de Galinhas, são mares que dão de cara no oceano, beleza? Nós temos aí esses tipos de mares. Esse mar é um mar de interiores e fechado. Por quê? Porque ele não tem saída nenhuma para o mar. Na época em que a Terra ainda era a Pangeia e os continentes estavam se separando, tá certo? Isso é claro que muito lentamente, porque a Terra tem o quê? 4,5 milhões de anos. Então a Terra ela é bem velhinha, tá? Mas aí voltando, quando os continentes eles estavam se separando, o que aconteceu? Tá? A água do mar entrou e acabou ficando presa aí, formando o Mar Morto. Mas não é por isso que eu trouxe ele como destaque, e sim porque ele é a maior depressão absoluta do nosso planeta. Maior depressão absoluta, professora, ainda não entendi. Eu não me recordo muito bem. Lembrem-se, depressão é uma das formas de relevo. Eu tenho aí, olha, as planícies. Eu vou ter os planaltos, as montanhas, as serras, os morros, e eu tenho a depressão. As depressões elas são classificadas em duas: depressão absoluta, que é essa que corresponde aqui ao Mar Morto, tá? É aquela que está abaixo do nível do mar. E eu tenho a depressão relativa. E o que seria uma depressão relativa? Aquela, tá certo, que é mais baixa que o relevo vizinho, tá? Digamos que eu tenho aqui um planalto e a área que está mais abaixo do planalto é chamada aí de depressão. Diferentemente da depressão absoluta, que ela está literalmente aí abaixo do nível do mar. Há uma grande evaporação, porque o Mar Morto está numa região assim de deserto, de climas aí mediterrâneos e tal. Então a evaporação é muito grande e o mar ele está literalmente secando. Também vai ser considerado mar cuja água salgada é muito grande. Grandes quantidades de sais minerais e são encontrados aqui, ó, nessas regiões da borda, tá vendo? Por quê? Porque o mar tá secando e vai ficando apenas os cristais de sal aí na região, tá? A cada ano ele vai secando mais porque a evaporação ela é muito forte, beleza? Vamos aí então dar continuidade, tá? Vamos embora. Aqui eu vou trazer para vocês, né, novamente um mapinha, tá? Que corresponde a... Ó, gente, o Mar Morto tá aqui nessa região, tá? Entre Israel e a Jordânia, beleza? Mas vamos lá. O que eu quero destacar para vocês com essa imagem aqui? Eu quero destacar a região da Indonésia. Beleza? Por que a região da Indonésia, professora? Porque aqui tem um conjunto de várias ilhas. A maioria dessas ilhas aqui, umas são ilhas continentais que se desprenderam aqui do continente e se separaram. Outras são ilhas vulcânicas, formadas aí por material magmático do interior da Terra, certo? Então essa região é uma região que ocorre muitos tremores, né? Muitos abalos sísmicos nessa área. Tsunamis são muito frequentes, maremotos e tal. Esse tipo de evento ocorre com muita frequência nessa região e também aqui, ó, na região do Japão, beleza? Sempre ocorre aí
tremores, tsunamis e tal. Sri Lanka é uma região da Indonésia que constantemente sofre muito com tsunamis, tá? O Sri Lanka é um país pobre e o que acontece? O tsunami ele acaba aí devastando toda a região, porque é uma região pequena, tá? Deixando aí a população num sufoco danado, beleza? Professora, por que o Japão e a Indonésia vai aí sofrer tanto com esse tipo de evento aí sísmico, né? Porque eles estão ali no encontro entre placas tectônicas. O Japão tá aqui, ó, no encontro de 3 placas tectônicas, então ali está constantemente sofrendo abalos sísmicos, tanto é que os japoneses, eles são treinados a quando os tremores ocorrerem, eles saírem sem pânicos dos locais de trabalho, das escolas, de onde eles estão, e ir para lugares distantes de prédios e algo que possa desabar, porque o que mata no terremoto, tá certo, senhores? Não é o tremor de terra, o que mata no terremoto é as coisas que o terremoto destrói e os destroços que caem por cima das pessoas. Tanto é que tanto na Arábia Saudita como aqui no Japão, eles já criaram prédios que balançam com tremores, mas eles não caem. Eles criaram mesas com ímãs que eles colocam os objetos em cima das mesas, tá? E quando o tremor acontece, os objetos eles não caem, porque embaixo dele tem um imã prendendo o objeto à mesa, beleza? E isso é algo muito interessante. Então eles aprenderam a conviver com esse tipo de fenômeno para você ter uma ideia da frequência que isso acontece, né? Como lá existe muita atividade vulcânica, existe uma coisa que assistindo um documentário eu achei muito show, foi que um cara, né, ele construiu o seu restaurante em regiões de geysers. Professora, que são geysers? São fumaças que saem do chão, tá? Então, como a região lá, a região do restaurante dele saía muita fumaça, o que foi que ele fez? Ele usou aquela fumaça para cozinhar legumes instantaneamente. Então, as pessoas pegavam, tá? Selecionavam seus legumes e o que eles queriam comer, colocavam em uma vasilhinha parecida, muito semelhante ali, com aquela coisinha que assa a batata frita e tal, para derramar para o óleo ficar escorrendo, né? Então colocava em algo parecido com aquilo ali, tampava, e em pouquíssimo tempo os legumes já estavam cozidos no bafo, tá? E tem um movimento muito grande, porque aí conserva as vitaminas dos vegetais e tal, bem interessante. Então assim, os japoneses, eles aprenderam a conviver com esse fenômeno. É claro, nós estamos falando aí de uma sociedade, né, que tem muito dinheiro, diferente do Sri Lanka, que ainda precisa de muita coisa, como os senhores estão vendo aí, tá certo? Mas dando continuidade, eu trago para vocês um outro destaque, e esse é clássico, né? Já que a gente falou do Japão, o Monte Fuji, tá? O Monte Fuji que vai aparecer aí em Kung Fu Panda e tal, né? O Monte Fuji, ele vai ser extremamente famoso e conhecido. Ele é um vulcão, tá? Ativo, que no momento está adormecido, porque a última vez que ele esteve ativo foi em 1707, então já faz um tempinho, beleza? Mas aí ele vai compor uma paisagem belíssima na região japonesa e vai ser aí uma das paisagens do cartão postal do Japão, tá? Não tinha como finalizar a aula de vocês sem trazer essa imagem. Senhores, nossa aula vai ficando por aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a configuração aí do aspecto físico correspondente ao relevo e as regionalizações do território asiático. Fiquem com Deus, até mais e um beijão para vocês. Tchauzinho!
Ei, ao Príncipe BR, Happy Beats. vai segurando o meu destino traçado, legado de pai pra filho. Um restaurante na vila, único caminho que trilho. Buscava um sonho infantil, semestre do Kung Fu. Admirava os 5 e o seu mestre Shifu. Então vejo a notícia que me chamou a atenção. Mestre Gue escolheria o seu novo dragão. Guerreiro pela paz de toda uma nação. Que se dane o resto, eu preciso ver essa atração. Faço de tudo pra entrar, é meu sonho estar. Preciso prestigiar, os furiosos lutar. Então pela consequência do destino fui escolhido. O Gue me olhando, meu sonho sendo cumprido. Disse Shifu contra tudo, mestre não faz sentido. Ele nem Kung Fu conhece, deve ter enlouquecido. Não foi obra do acaso, não existem acidentes. Treine o panda, cumpra o destino, disse sabiamente. Shifu discordou, acredita no acaso. Vamos fazê-lo desistir com treinamentos árduos. Por fim eu desisto, não aguento a humilhação. Admirava vocês e vocês nem me deram atenção. Agora sou eu que peço, me deixe te ensinar. O Gue era mais sábio, só que eu não quis escutar. Pois eu vou me redimir, agora vou te ensinar. Você será um guerreiro, agora custe o que custar. Me diz, De um simples panda pra um incrível. me diz, Por que não acreditar no impossível? Me diz. Não posso ser um mestre, quem que disse? Show de bolice. Me diz. De um simples panda pra um incrível. Me diz. Por que não acreditar no impossível? Me diz. Não posso ser um mestre, quem que disse? Show de bolice.